Conforme prometido, nós estamos aqui para trazer a aula sobre maturidade afetiva e relacionamento difíceis para você. Olha, é um conteúdo exclusivo e maravilhoso que nós vamos colocar à sua disposição, à disposição do seu casamento, do seu relacionamento. E nós estamos muito felizes em ter você conosco nessa luta de buscar um relacionamento melhor, um casamento feliz, uma vida mais saudável, né? E tocar nesse ponto é falar sobre que não existe pessoa melhor ou pior do que a outra. Talvez você pense assim, o meu marido, ele não é igual ao marido de fulana. Minha esposa não é igual à esposa de fulano. Mas calma aí. Todas essas pessoas que você conhece, que nós conhecemos, que nós convivemos, até mesmo nós que estamos aqui falando com você, nós temos as nossas dificuldades. E isso está no ser humano. Todo ser humano tem seus limites e você não precisa ficar achando que só o seu cônjuge tem isso. E é muito importante também a gente, nesse momento de dificuldade, de diálogo, nesses momentos de crise que a gente vive, entender por que o outro é assim. Por que ele se comporta desse jeito? Sabe por quê? Porque essa pessoa não aprendeu, porque essa pessoa não tem referência, porque ela não foi educada para ter um relacionamento maduro, saudável. Então a gente também precisa entender o que esse homem vive, o que essa mulher vive, para nesses momentos de desavença a gente entender, não, essa pessoa não está fazendo isso por maldade ou porque ela quer o meu mal. Ele ou ela está fazendo isso porque não sabe como agir, não sabe se relacionar. E nós, como casal, decidimos aprender juntos, alinhar, afinar, ajustar o nosso relacionamento. Nós também vivemos muitas dificuldades desde o namoro. Mas sabe o que nós tivemos a graça de viver de lá, né, de 10 anos para cá? Ajustar. Então, tudo que ia acontecendo no nosso relacionamento, tantas dificuldades que nós tivemos de nos encontrarmos, ajustarmos, nós não desperdiçamos. Pelo contrário, os pormenores nós fomos ajustando. Nós fomos trazendo à luz, trazendo para conversar. E eu preciso te contar uma coisa. Eu fugia desses momentos de ajuste. Desses momentos em que a gente precisava conversar. E o Fred era sempre aquele que vinha e falava, não, a gente precisa conversar. A gente precisa colocar os pingos nos is. Para mim era muito difícil porque eu não aprendi. Mas ele sempre teve muita paciência de me trazer para a reflexão e trazer mesmo questionamentos. Roberto, isso não faz bem para o nosso relacionamento. Isso não vai ajudar a gente a crescer. A gente precisa resolver. A gente não pode deixar isso passar. E foram esses ajustes de grandes e pequenas coisas ao longo desses 10 anos que fez a gente crescer e a gente alcançar a tão sonhada maturidade afetiva. Nosso relacionamento é maravilhoso? É. Mas ele não era fácil, nunca foi fácil. Mas a gente se entregou, né? A gente se esmerou nessa melhora pessoal, nessa melhora individual. E aí o relacionamento cresceu. E esses ajustes, eles serão para o resto da vida. Mas uma coisa que você precisa entender, você homem, você mulher, é a história da pessoa que está com você. Você precisa entender o seguinte, que essa pessoa que você hoje está casado, essa pessoa tem uma história. Eu sempre olhei para a Roberta a partir disso. Por isso que o tempo de namoro, de noivado é importante você conhecer a história da pessoa. Hoje talvez você está casado, casada, e não conhece a história desse rapaz ou dessa moça que está com você. Você não sabe o que ele passou, o que ela passou. E aí, os ajustes, eles acontecem à medida que você se conhece e que você conhece a pessoa que está com você. Porque a Roberta sempre me deu a oportunidade de conhecê-la. Ela sempre botou para fora aquilo que ela é. E eu também sempre fui assim, botei para fora o que eu sou. Com isso, eu consegui entrar na história dela e dizer, olha, nós não podemos ficar assim.
porque isso não contribui para o nosso relacionamento. E muitas coisas, ela dizia assim para mim, ó, meu pai fazia isso, minha mãe fazia isso me causava isso. Ela dizia o que causava os sentimentos que causava nela. E aí eu podia dizer para ela, meu amor, olha só, lembra quando você me disse isso? Não de uma forma como jogar na cara. Mas eu dizia para ela, lembra quando você me disse isso, isso e isso? Que às vezes no calor da situação, a pessoa esquece e vai esquecer. Talvez você esqueça também. Mas eu trazia essa realidade para mostrar para ela. Vamos fazer diferente. A gente não pode ceder a esse tipo de tentação, porque a gente já viu dentro do casamento dos nossos pais que eles agiam assim. E não deu certo. É uma forma de bolo? Não. Mas nós fomos encontrando dentro do relacionamento caminhos para que a gente amadurecesse afetivamente. E é importante perceber que, assim, a gente não casa maduro. Ninguém casa. Ninguém. A gente precisa ter essa consciência para ir trilhando esse caminho de maturidade. Porque nós somos analfabetos em maturidade. A gente, quando namora, a gente tem um relacionamento superficial. A gente acha que está amando, mas na verdade a gente está se amando, porque estar com o outro é bom pra gente, né? A gente não aprendeu que estar junto, eu tô com o Fred, eu vou me casar com ele para dar vida por ele. Não, eu vou casar para me beneficiar, para me saciar. Mas aí entrando no casamento, ou a gente foge dessas ocasiões de maturidade, amadurecimento, ou a gente permanece na superficialidade ou a gente encara e adentra. Então, você que está casado há 5, a 10, a 20, 30 anos, é convidado nessa reflexão a mergulhar neste relacionamento, a se aprofundar, a sair da superficialidade, adentrar no coração do outro, adentrar também no seu coração. E quantas pessoas a gente conhece que são mais velhas, né, até que nós, e não tem nenhuma maturidade porque não deu esse passo de profundidade. É importante a profundidade. Eu fico imaginando logo uma piscina, né? Quando uma pessoa está na superfície da água, ela está ali vivendo aquela realidade de superfície da água. Quando ela mergulha um pouco mais profundo, que ela vai saber o que está ali dentro daquela piscina. O relacionamento é a mesma coisa. E você precisa entender que sempre vai ter uma visão um pouco melhor. Por que eu estou falando isso? Muitas situações eu enxergava coisas que o Roberto não enxergava. E isso nunca me tornou melhor nem pior do que ela. Mas dentro de mim vinha aquela coisa assim, eu preciso me doar um pouco mais nisso aqui. Preciso ter um pouco mais de paciência com essa realidade. Eu me lembro um dia que nós tivemos um grande desentendimento. Roberta deitou na cama, ela se encolheu e chorou um choro como se fosse um choro de criança. Você lembra disso, amor? E eu fiquei muito assustado com aquilo, porque para mim tinha sido uma coisa muito pequena, mas para ela tinha sido uma coisa enorme. Ela teve recordações enormes, absurdas, e fez ela lembrar da infância dela. Com isso, a reação dela foi se encolher como se ela estivesse dentro do útero da mãe dela. E o choro que veio para fora, uma mulher adulta, veio o choro de criança. E ali foi libertador. Eu me lembro disso. Porque ela pôde botar para fora o que estava acontecendo com ela. Depois daquilo ali, ela desabrochou para a maturidade dentro do matrimônio. E ali a gente foi crescendo, em intimidade. Ela foi tomando novas atitudes. Eu fui tomando novas atitudes, conhecendo mais a história dela, e a gente pôde dar passos para crescermos em maturidade. E como foi bom isso. E assim, é muito interessante porque quando a gente fala em amor, a gente não sabe o que é verdadeiramente o amor. Mas
A gente está num relacionamento para se dar ao outro, para viver para o outro. Isso é maturidade afetiva. Tem um filósofo chamado Hegel, que ele fala que amar é esquecer-se no outro. Como o amor de mãe, né? Que se dá inteiramente para o outro, não tem reservas, que não coloca limites. Mas eu quero falar de 4 pontos, ou de 5 pontos, em que nós... por que nós demoramos tanto a nos aprofundar nesse amor, ou não chegamos nesse amor maduro? Porque a gente entra iludido para o casamento. Sim. A gente entra iludido e a gente acha que tudo são flores. Mas peraí, se tudo não são flores, então tem alguma coisa errada. Não, realmente não são flores. Mas à medida que a gente vai crescendo, vai se aprofundando, vai vivendo aquilo que são as dificuldades do relacionamento, ele se aprofunda e a gente sai dessa ilusão, dessa superficialidade. A gente muitas vezes idealiza o casamento, a vida afetiva, né? Não porque o casamento não seja bom, mas é a nossa ilusão que nos levou a pensar que ia ser tudo mil maravilhas, ou que ia ser tudo perfeito, ou que ele é o príncipe encantado. Não, a vida normal é essa, a vida real é essa. Então, na nossa vida concreta, até para diminuir as desavenças, a gente precisa sair do ideal, do sonhado, da ilusão e cair na realidade. Não, eu sou essa, esse aqui é ele, e nós juntos vamos tocar na realidade do outro e viver da melhor forma possível. Quando a gente quando a gente está dentro da mesma casa, muita coisa vem para fora. Aqueles costumes que nós temos, por exemplo, que você tem na casa que você teve, na casa do seu pai, na casa da sua mãe, os maus hábitos, que quantas vezes a sua mãe e seu pai disseram para você, não faça isso, não faça aquilo, e você fazia. Isso tudo vem para fora dentro do casamento. Só que o outro vem com a história dele. Vem pensando do jeito dele, vem carregando os maus hábitos dele também, dela. E vocês se juntam nessa realidade. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque quando você entra para o casamento, entendendo que você está com uma pessoa completamente diferente de você, você precisa estar aberta para essas mudanças. A grande questão dessa questão da ilusão é que você se fecha em um mundo só. O mundo da ilusão. Você está fechado no mundo da ilusão, só pensando nessa questão que vai ser tudo mil maravilhas. E o que eu posso dizer assim, o que coloca venda nos nossos olhos? A nossa sexualidade, a nossa afetividade, quando ela está imatura. Porque os sentimentos, os prazeres, tiram de nós essa visão. Aí a gente entra olhando somente para isso, e aí a gente entra imaturo. Por quê? Porque a gente só está vendo aquilo que está um palminho dos nossos olhos. É como se tivéssemos mesmo com essa venda. E a gente não enxerga um pouco além. E a gente fica com aquela imaturidade achando que o que traz a realização para o matrimônio é estar morando debaixo do mesmo teto, é estar só dividindo o mesmo ambiente, é estar tendo uma relação sexual gostosa, e isso traz a resolução de todos os problemas. Só que quando começa a debater, discutir, é como se fossem 2 facas tentando se amolar. Imagine 2 facas tentando se amolar. A tendência é que elas se cortem mais. E aí que uma vai precisar ceder para a outra para que elas não se cortem. É aí que chega o ponto da maturidade. É aí que a resolução dos problemas acontece. Quando eu paro a minha faca para que a dela se amole um pouquinho mais. Por isso que entender essa questão da maturidade dentro do matrimônio é entender que eu preciso me dar em muitos momentos. Eu preciso ceder. Eu preciso sair do meu mundinho de ilusão
para entrar pro mundo da realidade. Quando eu caio na real, aí eu vou assentar, eu vou para profundidade. Eu vou olhar mais para ela, vou ouvir mais. E vou me preocupar com a felicidade do outro. Sim, eu vou me dar. Porque a gente acha que a gente está ali para ser o centro do relacionamento. Não, agora eu tô casada e ele vai viver para me fazer feliz. Então, eu sou o centro do mundo. Essa é a visão do imaturo. Eu estou no relacionamento para que todos satisfaçam a minha vontade. É no casamento, é no trabalho, é na família. Só que isso não vai acontecer porque você não é o centro do mundo. Isso diz do nosso egoísmo. E para alcançar essa maturidade, eu preciso entender que eu estou ali na minha família, no meu casamento, para me doar para a felicidade do outro. Quando eu passo a olhar para o outro, eu alcanço essa maturidade e a felicidade no relacionamento. O caminho é esse. O matrimônio é para se entregar. É para se gastar pelo outro. Nem os seus filhos são mais importantes do que o seu cônjuge. É duro ouvir isso, porque muitas pessoas dizem até assim: eu faço tudo pelos meus filhos. Aí se perguntam para você e pelo seu marido: mas quem te deu seu filho? Por que você tem filho? Por que eu tenho filho? Por que nós temos filhos? Por quê? Se nós não estivéssemos um na vida do outro, nós não tínhamos filhos. Então quem veio primeiro, quem é mais importante? Por isso que quanto mais nós estivermos alinhados, mais os nossos filhos vão receber coisas boas. Por isso que o cônjuge é mais importante. E daí entra também um ponto muito importante, que é o domínio próprio. Quando eu entendo que eu preciso fazer o Fred feliz, que essa é a minha missão, que eu cumpri, que eu assumi esse compromisso diante de Deus, eu começo a me rever, eu começo a mudar, eu começo a ver os defeitos que em mim precisam ser trabalhados. Eu penso 2 vezes antes de falar, eu mudo o meu jeito de falar, eu tiro palavras agressivas, grossas, autoritárias da minha vida, porque eu entendi que eu estou aqui para fazer esse homem feliz. E se eu quiser ser uma mulher madura, eu preciso superar a impulsividade, superar a minha vontade e olhar para aquilo que é a necessidade do outro, porque ele também quer ser amado e precisa ser amado. E não foi isso que eu prometi quando eu me casei? Eu te prometo ser fiel. Eu te prometo amar e respeitar-te por todos os dias da nossa vida. Então, a cada dia eu vou me esforçando. A cada dia eu vou tentando contornar os conflitos, superar os meus defeitos. É importante você falar sobre isso, porque eu me lembro que Roberta, você, amor, sempre fez isso. Ela sempre fez autoanálise de forma profunda. Sempre. E hoje eu consigo fazer isso, me avaliar de forma profunda, porque você sempre me estimulou. Eu nunca tinha sido estimulado a pensar assim sobre mim. Por que eu tenho esse tipo de atitude? Por que eu sou assim? E isso me fez corrigir os meus próprios erros. Corrigir aquilo que em mim não estava legal. Eu me lembro que uma vez a gente estava num ambiente, ela falou assim: amor, você tem que ter atenção porque você tem um jeito puro e legal de falar com as pessoas, de abordar as pessoas. Mas nem todo mundo pensa assim. Às vezes a pessoa está carente e o seu jeito de ser faz com que a pessoa compreenda aquela sua atitude de uma maneira diferente. E eu, no primeiro momento, fiquei assim: caramba, tá querendo me corrigir, tá querendo me mandar em mim. E depois eu parei para refletir, olhar para mim. E eu comecei a pensar: imagina se ela... Comecei a me colocar no lugar dela. Imagina se ela tivesse tipo de atitude, eu olhando, as pessoas interpretando errado por conta das atitudes dela. Eu comecei a me colocar no lugar dela. E isso me fez corrigir esse pequeno defeito.
E a partir desse pequeno defeito, eu comecei a corrigir outros defeitos. Então é importante isso que a gente está dizendo para que a gente consiga olhar para os nossos erros. Isso que vai ajudar a gente superar os pequenos conflitos. Porque os pequenos conflitos eles são superados não a partir do outro, mas a partir daquilo que está em mim, que eu vou corrigir em mim. Eu corrijo em mim, me avalio, cresço e o nosso relacionamento fica muito melhor para que a gente, nesses pormenores do dia a dia, a gente consiga ir em direção e resolver, não deixar para depois. O grande problema dos conflitos pequenos, dessas autocorreções, é porque a gente vai deixando para depois. A gente vê o que está acontecendo com a gente. Depois eu vejo isso. Ela sempre foi para terapia. Ela trazia coisas sérias da terapia, que a terapeuta estimulava, perguntava. E ela vinha para mim e partilhava. O que você acha disso? E isso na gente? O que a gente precisa melhorar? Vamos melhorar. E até hoje é assim, tá? Até hoje é assim. Então, eu vejo assim que um termômetro para saber se a pessoa é madura, eu cheguei a essa conclusão analisando a minha vida e nosso relacionamento, né? É até que ponto eu aceito uma correção. Porque isso fere muito o nosso orgulho e aí nós nos debatemos como uma criança que não aceita ser contrariado ou ser contrariada. Mas a pessoa, o homem ou a mulher madura, ela ouve essa correção, ela acolhe, entendendo o que o outro está falando, não é por implicância, por perseguição, porque também tem isso no casamento, mas também no trabalho, né? A pessoa não aceita ser corrigida, acha que ela é dona da razão, que ela não erra. Mas quando a pessoa ela atinge esse grau de maturidade, ela entende que o outro está falando aquilo para o bem dela. E ela vai se analisar, peraí, eu tenho esse tipo de atitude? Eu preciso melhorar nisso? Ou é coisa da cabeça do outro? Não, realmente eu preciso mudar esse defeito. Agora, a pessoa imatura, ela se fecha. Ela, como o Fred falou, ela fica cega a tal ponto dela achar que ela é sempre dona da razão. Então, no casamento, no relacionamento, nós precisamos ter esse jeitinho de corrigir o outro, com carinho, né? Na hora certa, falar do jeito certo. Tom de voz. Mas também deixar-se ser corrigido e deixar-se ser corrigido. E não agir como uma criança que bate o pé, que fica de mal. Sempre a gente ouve isso de outros casais. Quando eu falo alguma coisa com fulano fica de mal. Fulano bate o pé, fulano fica de birra, fica dias sem falar comigo. Porque fulano é uma criança. É imaturo, como um adolescente que não suporta que a sua vontade não seja feita. E um relacionamento não é assim. Não vai ser feliz, não vai ser maduro quem se comporta como uma eterna criança. Quem gosta de ser corrigido, gente? Ninguém. Ninguém gosta. Não cai bem você tá agindo de uma maneira e a pessoa vem e fala assim pra você, isso tá errado, eu não concordo com isso. Ninguém é treinado para ouvir esse tipo de coisa. Talvez o seu pai sempre te babou, você como mulher. Você como homem, sua mãe sempre te babou. Sempre fez tudo para você. Enquanto você estava ali morando com ele e com ela, você sempre foi paparicado. Aí chega no casamento, a pessoa fala pra você, isso aqui tá errado. Não concordo com isso. Isso não tá legal pra gente. Isso não constrói. Você recebe um balde de água fria. E isso gera o quê? Um impacto no seu interior. Porque uma pessoa que não é do teu sangue, uma pessoa que entrou na tua vida não tem muito tempo. Que você tá começando a enxergar uma porção de defeito. Um monte de defeito. A pessoa também tem um monte de defeito. Só que a pessoa quer te corrigir. Aí, o que acontece? Quando isso começa a vir pra fora, o casal vive como se fosse um ringue. Por quê? Pela falta da escuta. O outro, quando ele quer te corrigir, quando ele traz um contraponto do seu, não significa que o outro esteja querendo o seu mal. Por isso que as pessoas se armam. Seu marido, ele pode estar se armando para aquilo que você está falando. Sua esposa pode estar se armando para aquilo que você está falando. Sabe por quê? Porque você está uma pessoa
que é resistente. Você resiste, ele fala você. Ela fala você. E isso a gente vem trazendo e não contribui. Então, pare para ouvir. A hora que, que o seu marido fala alguma coisa com você, ou a sua esposa, pare para ouvir. E pergunte, mas por que você achou isso? A pergunta é maravilhosa. Por que você está falando isso? O que eu fiz? Qual é o problema você falar assim, o que eu fiz? Porque às vezes você faz as coisas sem perceber e o outro recebe de uma maneira que para ele causa algo ruim. Por isso é importante a gente se comunicar dessa maneira dentro do relacionamento, e isso acontece muito dentro da nossa casa. A pessoa, eu me avaliar e falar assim, olha, eu fiz isso, eu errei por isso. Mas o que você fez causou isso em mim. Quantas vezes o Roberto falou uma coisa para mim, eu falei assim, amor, isso que você falou para mim causou esse sentimento. Eu lembrei disso, disso, disso e disso. Aí ela falava assim pra mim, eu fiz, nem pensei. Tudo bem, não tem problema. Eu tô falando que causou em mim. É muito melhor eu falar que causou em mim do que eu chegar pra ela e falar, você é isso, isso, isso. Não. Eu vou falar o que eu senti a partir daquilo que ela fez. E isso várias vezes fez ela se autoavaliar. E muitas vezes também fez eu trouxe pra mim essa autoavaliação. E nos levou à mudança. Lógico, e nos levou à mudança. E a gente precisa entender que o matrimônio vai ser sempre de mudanças. Vai ser sempre de mudanças. Se você não está disposta a mudar, comece a repensar isso. Porque isso vai construir em você um homem melhor, uma mulher. E aí, se falando de relacionamentos difíceis, a gente quer tocar num ponto muito importante que se chama responsabilidade. Eu sou responsável pela minha felicidade. Eu sou responsável por fazer o outro feliz. E não sou aquela pessoa que fica cobrando e exigindo do outro no relacionamento, sufocando, achando que ele tem a obrigação de me fazer feliz. Tem uma frase muito interessante que ela diz assim, não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Então eu preciso dar um significado a tudo que me aconteceu até hoje. Eu preciso ressignificar nosso relacionamento. E, a partir disso, fazer aquilo que me cabe. E a gente precisa romper mesmo com essa síndrome de Adão e Eva. Porque às vezes fica aquela coisa assim, tá. Foi Eva que fez errado? Foi Adão? Um fica jogando a culpa no outro. Não, foi Eva, foi Adão. E às vezes a gente lida no nosso relacionamento dessa maneira. Ao invés de eu assumir o que eu errei, eu fico jogando a culpa pro outro. Mas calma aí, é muito mais fácil você bater no peito e falar assim, nossa, assumir a responsabilidade e falar assim, a culpa foi minha, fui eu que errei, eu falhei nisso aqui, reconheço o meu limite, peço perdão e vamos recomeçar. Não tem problema nenhum, você não é menor nem maior do que o seu cônjuge por causa disso, por causa de um erro. Mas é preciso assumir a responsabilidade ao invés de culpar o outro. E é pensar sempre assim, qual a parte que me cabe aqui no relacionamento? Porque a gente cobra, porque a gente foca no que o outro não faz. E aí a gente faz até uma lista. Gente, tem gente que faz uma lista. Você precisa fazer isso. Mas espera aí, eu não tenho o poder de mudar o outro. Então, por isso eu tenho que focar naquilo que me cabe. Eu tenho o poder de me mudar. Então, eu vou fazer uma lista, sim, daquilo que eu tenho que melhorar. Isso é autorresponsabilização. Eu sou responsável por fazer o meu relacionamento dar certo, por fazê-lo feliz. E aí eu assumo a parte que me cabe. Eu não posso fazer a parte do Fred, mas eu posso fazer a minha. Qual que é a minha parte como esposa, como mãe? O que em mim precisa mudar para ficar melhor? O que eu posso fazer no meu dia a dia para que as coisas deem certo? Então eu vou fazer. E eu quero te dizer uma coisa muito interessante. Esse dia eu brincava com o Fred, falei assim, você me incomoda. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei assim, suas atitudes de doação para nossa família, de entrega, me incomodam.
E eu me sinto tão incomodada que eu também quero dar mais, que eu quero fazer mais pela minha família. Então é um contágio que acontece no relacionamento. Exato. Quando eu vejo que o outro está fazendo muito bem a parte dele, eu também quero fazer. Da mesma forma, sim. Por isso eu preciso focar na parte que me cabe do relacionamento. E aí o outro é contagiado. E é tão importante você falar isso, porque você também me incomoda. Não, é sério, é muito sério. Você me incomoda com a sua entrega. E inconscientemente, eu faço pra nossa família, eu não faço com essa intenção. Ah, vou me... Porque a gente precisa tirar essa questão de disputa, né? Sim, Mas essa é uma disputa boa, sim. né? Quem vai se doar mais? Quem vai se entregar mais? Quem vai lutar para contribuir mais para o matrimônio, para o casamento? E essa reciprocidade que a Roberta está dizendo é muito legal porque faz com que o nosso dia a dia fique mais leve. Eu não fico só nessa coisa assim, ah, só eu estou fazendo. Ah, só eu. Não, eu vejo o outro fazendo. Aí você pode estar se perguntando assim, mas vocês dois entenderam isso. O meu marido não faz assim, a minha esposa não faz assim. Então faz você, ué. Ou então você convida o seu marido, sua esposa para ver esse vídeo, que é gratuito. E vocês dois comecem a anotar aquilo que vocês precisam melhorar. Porque aqui em casa, a gente leva isso muito a sério. Nós não nos casamos para separar. Nós nos casamos para crescer. Tem que fazer o negócio dar certo. Tem que dar certo. É quem que vai fazer? A É sua gente. mãe, minha mãe? Não. Seu pai, meu pai? Não. Nossos filhos? Não, nossos filhos não. Quem vai fazer o trem acontecer é você e seu esposo. É você e sua esposa. Sou eu e minha esposa e eu. É mais uma questão de responsabilidade. A responsabilidade, ao mesmo tempo que é do casal, mas tem essa responsabilidade individual. Dois se entregue, sem medida. Ah, mas o outro não está retribuindo. O problema é do outro, faça você. Construa você. E aí, se falando assim de coisas difíceis, né, de pessoas difíceis, eu não quero falar aqui só do marido, da esposa. Eu quero falar assim de todos os relacionamentos que a gente vive. Em todos os lugares a gente vai encontrar situações difíceis. E aí, o que eu vou fazer? Qual é a minha escolha? Qual é a minha postura? Eu vou ser aquela pessoa que se vitimiza, que é o coitadinho da história. Olha, todos me tratam assim. Olha, fizeram isso comigo, meu esposo faz e eu sofro muito por isso. Ou eu vou tomar a situação nas minhas mãos e vou encontrar uma saída. Não, eu vou encontrar uma saída para isso. Quando a gente para de focar na reclamação e nas desculpas, e a gente toma essa postura de protagonista, essa postura ativa diante das situações e da nossa história, a gente vai se fortalecendo e a gente vai amadurecendo. A gente se torna uma pessoa para cima, para frente. Mas se eu me trato como coitadinha, se eu reclamo, se eu me coloco para baixo, eu vou sempre ser aquela fraquinha da história e a vida não sai desse círculo vicioso, dessa mesmice de coitadismo, de tristeza e de tudo dar errado. A pessoa que vive nessa condição de milindre, de pequenez, a pessoa fica se apequenando o tempo todo, não sei se existe esse termo. Apequenando. Se a pessoa o tempo todo fica tadinho de mim, ela nunca vai encontrar soluções construtivas. Porque ela fica olhando só pro umbigo dela, que tá doendo nela, que ela que tá sofrendo, que o sofrimento dela é maior do que o mundo, que todo mundo faz isso com ela. Gente, no matrimônio não tem tempo para isso não. No casamento não tem tempo para isso não. Não tem tempo para isso. O matrimônio tem tempo para você fazer o quê? Ah, tá bom, aconteceu um negócio, vamos lá procurar a solução? Vou conversar com ele? Vou conversar com ela? Vamos sentar? Vamos conversar como gente maduras? Vamos resolver os nossos problemas? Qual é a melhor solução? Tá, diante disso que você está me apresentando, qual é a melhor solução? Vamos pra frente. Vamos pra cima. Quantas vezes o Roberto chegou e falou assim, amor, estamos tendo esse problema. Tá, amor, então tá, vamos lá, vamos pensar agora.
no que a gente vai, como que a gente vai crescer com isso. O que a gente vai melhorar com isso. Qual a solução, né? Qual é a solução? Porque a solução, ela aparece à medida que a gente pensa em soluções. Agora, se a pessoa fica pensando só em ela só vai ver esse mundo, só vai ver essa realidade. Então, saia dessa condição melindrosa e comece a buscar as soluções para o casamento, para aquilo que vocês estão vivendo, para que hajam soluções construtivas. E o casal cresça, e a família cresça. E esse processo de autoanálise, ele é tão importante porque quando a gente para e começa a se olhar, se analisar e analisar a situação, você começa a entender, a olhar de uma forma madura, sim, para tudo. Porque você pensa assim, peraí, essa situação tão difícil, essa situação insuportável, o que ela quer fazer comigo? O que ela quer me ensinar? Ela quer me ensinar a ser mais paciente, flexível, amorosa, resiliente, uma pessoa menos orgulhosa, uma pessoa que aprende, que sabe ceder. Olha quantas habilidades nós podemos aprender quando nós vivemos situações difíceis. Não é se a gente fica sempre na retaguarda, armado, armada. A gente não cresce, a gente não aprende. Se a gente tem esse olhar, né, de maturidade, esse olhar que algumas pessoas chamam de visão espiritual, de olhar de Deus, cara, eu vou ganhar muito e vou crescer muito nas situações adversas. Porque eu entendi que o Fred está na minha vida para fazer de mim uma pessoa mais madura, paciente, amorosa, flexível. E eu preciso te dizer que esse homem aqui, ele foi um instrumento, sim, para que eu me tornasse uma mulher muito melhor. Porque eu tinha a opção de fugir, ou eu tinha a opção de pegar a situação e falar assim, não, isso aqui é pro meu bem, isso aqui é para me melhorar, então vamos lá. E olha que não foram poucas situações. Né? Não, até hoje nós temos essas situações, né? Só que hoje eu olho pra ela e falo assim, amor, você é outra pessoa. Porque de fato, a Roberta sempre quis correr. Mas só que eu tentava encurralar a Roberta, mas de uma maneira sutil. Trazendo para ela os benefícios que nós iríamos alcançar a partir da resolução daquele problema. E sabe o que é isso? É um estado de graça, é um estado que o matrimônio nos proporciona. O matrimônio nos proporciona isso. Eu nunca me programei para isso, o Roberto nunca se programou para isso. E a realidade do matrimônio, não existem coisas programadas. As coisas acontecem. Por isso é importante a gente ter inteligência emocional, a gente se conhecer. Tudo isso que a gente está batendo aqui falando com vocês. É para quê? Para que vocês, para que nós, a gente consiga ir em direção a essas realidades e evoluirmos com elas. Uma das dicas que a gente quer dar é assim, a gente precisa se conhecer nessas situações difíceis. Então, por exemplo, até nas discussões, no momento de estresse, eu consigo suportar, o que eu consigo suportar, o que para mim é difícil, o que para mim até onde eu posso ir. Isso é importante você saber, não só no matrimônio, mas no trabalho, na sua família, para você aprender a contornar. Peraí, agora eu preciso ficar quieta. Sim. Agora eu preciso só ouvir. Agora eu preciso de silêncio. Entende que não é fugir, mas entende que você talvez precise contornar a situação para que não piore. Ou que para você não faça algo precipitado. Por exemplo, no momento de estresse, você tem a tendência em xingar, em bater, gritar, usar palavras grossas, ser mal educado. Peraí. Jogar na cara, tem muita gente que joga na cara. Então, nesse momento que você sabe que a sua tendência, você pode, por exemplo, falar, olha, eu preciso me acalmar para a gente conversar. E aí, assim que puder já conversar, olha, se eu falar não vai ser legal. Mas é claro, à medida que você também vai se conhecendo, você vai vivendo esse autocontrole. Olha, eu não vou agir assim.
Eu preciso falar isso. Como eu posso falar? Então eu vou falar desse jeito. Eu posso usar essa palavra para que eu, ao mesmo tempo, pontualize, resolva a situação, mas não seja agressiva, né? Não machuque o outro. Uma outra dica também, que o Fred gosta muito e ele já falou, é não considerar o outro como seu inimigo, né? E não é, né? Na verdade, não é inimigo. E a gente acha que é. Por que a gente acha que é? Por quê? Você já parou para pensar o porquê que você tem essas reações? Primeiro começa no interior, é aquela coisa interior que eu não vou ceder aquilo que ele está falando, aquilo que ela está falando. Por quê? Porque você quer ter razão. Todo mundo no matrimônio quer ter razão. Eu quero ter razão, ela quer ter razão. E as duas pessoas querendo ter razão vai entrar na discussão. Por isso que entra na discussão. Então, você entender que o seu cônjuge não é seu inimigo é você, em muitos momentos, deixar as suas razões de lado. Ah, mas eu não vou fazer isso. Mas por que você não vai fazer isso? Isso é para construir a sua relação de forma saudável. Isso é um instrumento, é um alimento nutritivo. Tirar as minhas razões vai nutrir em muitos momentos o meu relacionamento. E é isso que você quer? Porque você tem que estar disposta a isso. E levando em consideração que à medida em que você vai deixando as suas razões de lado, mais você vai olhar para sua esposa ou para o seu esposo como aquele que está junto com você. E a grande questão é essa. O meu cônjuge, Roberto, não é minha inimiga. E quanto mais eu deixo as minhas razões de lado para entender o que ela está querendo dizer, aonde ela está querendo chegar com aquilo, eu vou entendendo o que está no coração dela, vou entendendo o que está no pensamento dela, vou conhecendo mais a Roberta e vou percebendo. Ela não está contra mim. Ela está junto comigo. E às vezes é preciso falar isso, né? Então, no momento que vai corrigir, no momento que vai contrariar a pessoa, né? Você pode falar assim, eu não tô falando isso porque eu quero seu mal, porque somos inimigos. Eu tô falando pro seu bem, pro nosso bem. E precisa de muita verdade nisso. Isso que o Roberto tá falando precisa de muita verdade. Você chegar pra pessoa e falar assim, ó, eu estou querendo o seu bem. Não é pra ficar manipulando, não. Porque às vezes a pessoa fala assim, ó, não, eu tô querendo o seu bem, mas tá de falsidade com o próprio cônjuge. Tá de falsidade. Não, isso aí não é positivo. Não é coisa de homem, coisa de mulher que quer construir o matrimônio. É ser sincero com você primeiro. Ser sincero com você e falar assim, ó, eu estou falando isso pra você porque eu quero o seu bem, eu quero o nosso bem, eu quero que a gente viva de forma leve, eu quero que a gente viva de forma saudável. E transmitir isso. E com toda a sua verdade dizer isso pro seu marido, dizer isso pra sua esposa. Sim, e aí também algo que acontece muito nos relacionamentos é a família do outro, né? Às vezes a sogra, principalmente a sogra, né? Ela às vezes ela não sabe lidar com a perda da filha ou a perda do filho e ela se torna uma pessoa até desequilibrada nesse relacionamento. Ela fala coisas que desequilibram o casal, que traz desavença. Então, tem que ter muita sabedoria para se retirar desses momentos de desavença, né? Porque a gente às vezes tem uma visão que a gente tem que ganhar a briga e a gente tem que lutar e tem que falar e tem que ser ouvido, ser ouvida. Não. Às vezes a nossa forma de ganhar é se retirando, com educação, com gentileza. Não precisa você falar tudo que você pensa, porque você entendeu que a pessoa não está num estado mental saudável. E que você falar ou argumentar algumas coisas só vai piorar. Mas é claro, né? Depois pontualizar com o esposo, pontualizar com a esposa, para que ele vá lá e resolva com a família. Para que ela vá lá e resolva com a família dela. Mas é muito importante o casal estar muito alinhado nisso. E a gente perceber, peraí, amar é perder para ganhar. Então eu vou perder essa briga para eu ganhar. Para eu ganhar paz, para eu ganhar tranquilidade, para eu ganhar harmonia. Em muitos momentos,
a gente precisa se retirar. Não estou falando de se retirar de sua casa, não, Sim. do casamento, mas se retirar de situações difíceis, embaraçosas. E não precisa dar satisfação, e não precisa explicar, não precisa colocar suas razões, porque o outro às vezes não está disposto a ouvir e você só se expõe e só se desgasta. E por último, Frederico Sardinha. Aqui tá escrito assim, porque a gente quer finalizar dessa maneira. Para finalizar, não, né? É para finalizar. Seja compreensivo ou compreensiva e busque entender na medida do possível que talvez a pessoa difícil possa estar passando por algum momento difícil na vida. E é muito interessante isso, porque assim, às vezes o esposo ou a esposa teve um dia difícil no trabalho. Eu já falo às exatamente. vezes ela tá num momento de dificuldade com os filhos, ela tá estressada. Às vezes ela tá insatisfeita com alguma coisa. Então, a gente precisa ter essa empatia com o outro. Peraí, ele não está bem, ela não está bem. Então, eu preciso exercitar em mim essa compreensão de que o outro precisa agora do meu cuidado, do meu colo, da minha atenção, do meu ouvido, da minha escuta. E não de lição de moral ou de cobrança, mas o outro precisa ser acolhido e ser acolhido. E eu preciso reconfigurar as minhas atitudes e ser mais compreensivo, mais compreensiva. É importante sempre que o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa estiver na condição que você está percebendo que está fora do normal, coloque-se no lugar. Caramba, por que essa pessoa está fazendo assim? Por que essa pessoa está agindo assim? Por que meu amor está assim? Calma aí. Tem alguma coisa de errado. Aí você pergunta ao invés de acusar. Está acontecendo alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Como é que foi o seu dia? Você se estressou em alguma coisa? Já teve vezes eu chegar em casa quieto. Cheguei em casa quieto, tal, reflexivo. Aí Roberto me pergunta: e aí, amor, tá tudo bem? Aí tem dia que eu falo: não, tá tudo bem. Mas tá tudo bem como? Aí eu vou conversando, aconteceu isso. Aí você vai ter que ser um pouco mais insistente com o seu marido, sua esposa. Mas tá como? Ou então até deixar a pessoa um pouquinho quietinha, respeitar o espaço dela. Depois você vai lá e fala alguma coisa. Gente, é batata. Não tem forma de bolo, lógico. Quem está trazendo aqui não é uma forma de bolo. Você pode perceber que existe uma complexidade muito grande no matrimônio. Nós partilhamos algumas coisas que nós praticamos até hoje e queremos praticar para o resto da nossa vida. Mas talvez na sua família, no seu casamento hoje, pode ser coisas diferentes, né? E aqui eu espero que tudo isso que a gente trouxe te dê as iniciativas corretas para que você possa construir um casamento cada vez mais feliz. É isso. Um grande beijo. Obrigado. Deus abençoe você, abençoe seu casamento e que possa, a partir de hoje, vocês possam recomeçar. Um abraço. Tchau, tchau.